produção de podcast. Eu sou o Paulo Silveira. Eu sou o Guga Mafra. E hoje não vai ter leitura de história. Hoje eu tô aqui com o Guga pra gente entender um pouco mais de como que nascem os podcasts. Porque o que acontece muito pra mim, Guga, e aposto que pra você, chegam empresas ou pessoas que falam: poxa, eu quero entrar nesse mundo de podcast, eu quero produzir meu podcast porque eu quero vender mais, porque eu quero me relacionar com o meu cliente, porque eu quero relacionar com um possível cliente. Então, qual que é o primeiro passo? O que você fala pra essa pessoa que vem toda afoita e falando: eu vou lançar amanhã, gravei aqui no meu celular com voz de WhatsApp e vou lançar? Eu acho que gravar com celular com voz de WhatsApp não é um problema. Eu não acho que o público se importa tanto assim com a qualidade de áudio. É sempre bom você fazer o melhor que você pode, mas eu não acho que esse é o maior problema. O maior problema, ainda mais para uma marca que quer fazer um podcast, é você simplesmente sair falando sem nenhum tipo de contextualização, sem embalar isso de um jeito mais atraente pro público. Uma coisa muito comum de marcas, quando elas pensam em fazer a própria, não só o próprio podcast, mas quando elas pensam em fazer a própria propriedade de conteúdo. Independente de vídeo, podcast, ou mesmo texto. O mesmo site, é ela simplesmente sair cuspindo todo aquele discurso que ela tem de marca, todo aquele discurso que ela tem de venda, de produtos. É normal que você tenha muita coisa para falar. É normal que uma marca tenha muito o que dizer sobre o que ela faz. Se ela tem muitos produtos legais e tem muitos serviços legais, é normal que ela tenha muito a dizer sobre isso. Mas isso tem que ser pensado quando você está produzindo conteúdo e você quer que esse conteúdo seja consumido, seja ouvido, no caso de um podcast, de forma regular. Isso tem que ser embalado de uma maneira atraente, isso tem que ter um contexto atraente. E o que você diria que seria um contexto atraente? A McAfee faz um podcast chamado Hackable. Ela não fala da McAfee, ela fala de coisas que são hackeáveis, entendeu? Ela pega coisas do dia a dia e mostra como aquilo pode ser hackeável. Porque um podcast sobre antivírus seria um negócio muito chato. Muito chato, exatamente, esse é o ponto. Então, ao falar sobre coisas que são hackeáveis, você consegue entender a necessidade que você tem de se proteger, e aí faz sentido que a McAfee esteja ali passando alguma mensagem. Mas ali você está provendo um conteúdo muito legal de você consumir. Eu adoro o Hackable. Ele é um podcast muito legal de se ouvir, independente de... Eu nem uso antivírus, entendeu? Independente de você consumir a marca da McAfee ou não. O conteúdo é interessante. E o conteúdo contextualiza aquela mensagem que a McAfee quer passar. O próprio Hipsters.tube, os podcasts da Alura, Hipsters.tech, Carreiras Sem Fronteiras e o Like a Boss. Eles são podcasts que não falam especificamente sobre os cursos da Alura, que não falam especificamente sobre estudar programação, etc. Eles falam sobre carreira, falam sobre chefiar grandes equipes, falam sobre programação das formas mais complexas até as formas mais simples. E isso torna esses conteúdos atraentes. A mensagem da Alura vai acabar estando ali de vez em quando, de uma maneira muito orgânica, e de uma maneira muito aberta, muito honesta, mas não é sobre isso. Porque senão é só... Ninguém compraria uma revista que é só publicidade, né? No fim é isso. Eu gosto de falar, você deu esse exemplo do Hackable que eu não conhecia, que eu acho que o primeiro erro, é óbvio que se a empresa é muito grande, dá pra fazer, é você criar o seu podcast que chama o nome da sua empresa Cast. Que aí você cria justo o funil de conversão, você tentou colocar de ponta cabeça. Você tá querendo criar um canal novo para um público que não te conhece ou conhece pouco. E aí você coloca o seu nome da sua empresa, aí é só para quem já conhece a empresa, não é? O McAfee Cast, sabe? Seria muito complicado. Não tô dizendo que não há casos de sucesso, mas eu quero dizer o posicionamento para criar um relacionamento com um grupo, não com uma marca da empresa, né? Faz sentido em alguns casos. Faz sentido você ter o podcast da marca que fala sobre a marca. Existem marcas que são muito influentes, existem marcas que estão muito presentes na vida das pessoas. Existem marcas que querem passar uma mensagem de, olha, esse é o nosso posicionamento oficial sobre determinados assuntos. Aí faria sentido você ter o nome da marca, não precisa ser Cast, né? Porque acaba sendo... Essa onda já passou. Tudo bem que eu tenho o Guga Cast, mas o Guga Cast eu fiz meio que ironicamente, era essa piada. Mas de qualquer maneira, eu não sou uma marca. Mas fazer a marca Cast, eu acho que até faria sentido quando é uma marca que tem um impacto ambiental muito grande, aí ela precisa se posicionar a respeito do que ela faz, ou quando ela tem uma relação muito forte com governos e aí ela precisa se posicionar em relação ao que ela faz. Aí faria sentido, mas você vê que a gente já está falando de uma comunicação institucional, não de publicidade, não de venda de produtos. Depende muito do objetivo. Isso tem que ser mais bem pensado, como você falou no começo. Não é só sair falando e publicar. Isso não vai a lugar nenhum. Então tomei a decisão, encontrei um público, encontrei um nome, eu entendi um pouco melhor, preciso colocar num contexto. Encontrei esse contexto, não é do antivírus, é uma coisa tá em volta do antivírus que é mais interessante para as pessoas. Vou criar um podcast toda semana de 1 hora, que dá muito trabalho, vou criar uma série com 5 episódios só para testar,
qual seria o caminho, os caminhos que existem? Eu acho que também não há uma resposta única. Uma coisa que determina isso é budget, né? É melhor você fazer uma série muito bem feita de 2, 3 episódios do que você fazer um negócio com 50 episódios e onde você está esticando o seu budget até não poder mais. Então, quando você tem um budget muito curto, talvez valha a pena você fazer poucos episódios, com muita qualidade, focado em algo muito específico. Você tem que pensar muito do lado de quem vai ouvir isso, por que você quer que alguém ouça isso e o conteúdo que você vai passar. Existem conteúdos, quando a gente fala de notícias, quando a gente fala de inovação tecnológica, é fácil a gente fazer conteúdo toda semana, porque tem muito assunto sobre isso. Agora, quando a gente vai falar sobre, planejamento financeiro, o conteúdo também é possível fazer conteúdo toda semana, mas ele é mais ou menos a mesma coisa sempre, assim. No mercado financeiro não mudou tanto nos últimos anos, não muda tanto semana a semana, a ponto de você... Então, o conteúdo vai ser mais ou menos o mesmo. Agora, você pode falar de planejamento financeiro para pequenas empresas, ou planejamento financeiro para estudantes. É um pouco diferente, entendeu? Aí você já consegue estabelecer o conteúdo que você vai fazer, você consegue já afunilar um pouco mais aquilo que você vai falar e fazer um conteúdo mais bem direcionado, mais bem feito, e você consegue começar a pensar em que formato que você vai usar. Eu não acho que você precise reinventar a roda sempre. Hoje, todo mundo quer inovar, podcast é algo muito novo, é algo que está crescendo muito, muita gente está descobrindo agora, então é normal que você fale, eu não quero fazer o que todo mundo já faz, eu não quero juntar todo mundo em volta de uma mesa e conversar. Tudo bem, é legal, é um sentimento justo, mas por outro lado, você também não precisa reinventar a roda. Se o seu conteúdo for bom, você vai ter boas chances de sucesso, independente do formato que você vai trazer. E se você quer aprender com quem realmente entende de produção de podcast, tem os cursos do Léo Lopes, da Radiofobia, na Alura, sem contar cursos de edição de vídeo, edição de som, cursos do Gaveta. Se você gosta de criação, produção e edição, a Alura é um prato cheio para você, com mais de 1000 cursos de tecnologia. Então aproveita os 10% de desconto e se matricula hoje usando alura.com.br/promoção/hipsters.tube. Esse é aquele clássico vídeo que poderia ter sido um podcast.